Olá, estamos iniciando mais um Pauta Espírita, uma conexão com a espiritualidade. O nosso convidado é paraibano, nascido na cidade de João Pessoa, formado em psicologia, graduado pela Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área clínica, é mestre em sociologia, professor, músico, palestrante, escritor e também é espírita. Estamos iniciando o programa e vamos aos nossos irmãos que estão da equipe para se pronunciar. Olá, pessoal, boa tarde. É uma satisfação, Ronald Borges aqui para colaborar na conversa e principalmente aprender muito. Meus amigos, boa tarde a todos. Aqui estamos de retorno a este programa maravilhoso que nos incentiva, nos dá esse calor humano de amizade. E é um trabalho a fim de podermos divulgar essa doutrina tão bela que nos traz luz, nos traz orientação e nos consola. Jesus nos abençoe nessa tarde de hoje. Bom, hoje vamos analisar um tema que é fascinante, que une dois campos do conhecimento: o espiritismo, apresentado por Allan Kardec, e a psicologia, segundo as teorias de Carl Jung. E quem vai nos trazer esse trabalho para desenvolver conosco aqui essa apresentação é Carlos Guimarães. Carlos, boa tarde, boa noite ou bom dia, depende da hora que alguém vá assisti-lo. E você está com a nossa completa assistência aqui para lhe ouvir. Ok, muito obrigado. Agradeço mais uma vez pelo convite e estamos abertos aqui ao diálogo. Bom, a primeira pergunta que eu queria começar a fazer aqui é a seguinte, Carlos. A experiência no campo espiritual apresentada pela doutrina espírita e o estudo da psique, em algum momento elas convergem? Final do século XVIII, começo do século XIX e principalmente na segunda metade do século XIX, essa questão era muito premente nos meios intelectuais da Europa e dos Estados Unidos. Tá? No final do século XVIII, a gente tinha um filósofo chamado Emanuel Swedenborg, que era muito amigo de um outro filósofo famoso chamado Immanuel Kant. E o Swedenborg ele tinha essa questão de ter espontaneamente estados alterados de consciência em que ele conseguia entrar em contato com seres extracorpóreos, espíritos, e às vezes ele conseguia também ter a chamada visão remota. Então houve um momento que ele estava numa cidade da Suécia e teve um incêndio em Estocolmo, ele estava a vários quilômetros de distância. E ele parou de falar e ficou um tempo, né, calado assim, baixou a cabeça e disse: "Está havendo um incêndio em Estocolmo nesse momento." Certo? No outro dia chegou a notícia disso aí. Então ele ficou intrigado com isso e começou a pesquisar sobre. No comecinho do século XIX, acho na segunda para terceira década, um médico alemão chamado Justinus Kerner, tá? Ele ficou intrigado porque existia uma senhora que ela estava acamada, tá? Na cidade de Prevost. E essa senhora tinha essa questão de entrar em transe e falar com, né, pessoas encarnadas que passavam informações sobre pessoas encarnadas que ela não conhecia. E isso intrigou, né, o médico e ele escreveu um livro, né, passou vários anos estudando o caso e escreveu um livro, A Vida de Prevost. Uhum. Na América, nos Estados Unidos, em 1814, houve um fenômeno que durou cerca de 8 anos, em que uma família passou a ser atacada por uma entidade que tinha uma voz feminina e que ficou famosa na localidade porque falava da vida de todo mundo. Então, de repente, a localidade ficou a vila mais certinha dos Estados Unidos, porque todo mundo tinha medo que a voz falasse os pecados intrafamiliares. Isso chamou a atenção de um general
americano que duvidou da história, e na hora que ele estava indo em direção à casa para ver o fenômeno, tá? Uma voz no meio da floresta surgiu e disse: General, eu estou lhe esperando, viu? Vamos nos encontrar mais tarde. Esse general, depois de algum tempo, virou um presidente dos Estados Unidos. E perguntaram para ele como é que foi a experiência, né? Ele falou: olha, eu não vi nada, mas ouvi muito, e naquela casa eu não piso mais. Então havia esses fenômenos acontecendo, até que no finalzinho da década de 1940 houve aqueles fenômenos de Hydesville, né? Que deu início ao espiritualismo anglo-saxão. Foi quando surgiu o fenômeno das mesas girantes e tal. Chamou a atenção, criou-se uma verdadeira. Ainda hoje existem igrejas espiritualistas, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o espiritismo kardecista, certo? Embora tenha alguns pontos em comum. E esses fenômenos foram transplantados para a Europa, onde teve a questão das mesas girantes, que chamou a atenção de vários cientistas, entre eles um muito conhecido da área da física, que é o Michael Faraday, tá? Muito conhecido pelos estudos em eletromagnetismo, e de outros intelectuais, inclusive o nosso querido professor Hipólito Leão de Tsarrivaia, que se debruçou sobre o fenômeno e deu início ao espiritismo kardecista na Europa. Fora isso, alguns intelectuais na Inglaterra, intrigados com os fenômenos e também muito desgostosos com o caminho materialista da ciência convencional, se reúnem e fundam a Sociedade Britânica de Pesquisas Psíquicas, que até hoje atua na Inglaterra, certo? E que teve entre seus membros pessoas como William Crookes, Charles Richter, Carl Gustav Jung, Freud, certo? E outros. Então havia esse interesse em tentar, né, estudar os fenômenos. Na França, o psiquiatra Pierre Janet, através da hipnose, tá, ele conseguia fazer com que pessoas, embora não pudesse explicar dentro dos parâmetros materialistas, né, conseguissem ter uma visão remota de acontecimentos que ocorriam fora do setor onde estava o paciente hipnotizado, por exemplo. Isso seria uma clarividência? É uma clara evidência. Lembrando que olha só, foi a partir desses estudos, dentro dessas pesquisas assim, dentro da área da psiquiatria, viu? Charcot, Janet e outros aí, que se desenvolveu psicologia científica. Tá? Porque a maior parte, William James, que é um dos pais da psicologia, se debruçou durante anos sobre os médiums nos Estados Unidos. Tá? E ele tem alguns livros sobre essas questões. É, William James, junto com William Wundt na Alemanha, são considerados os dois pais fundadores da psicologia científica no final da década de 70 do século XIX. Tá? Então você acha que há uma convergência indiscutível aí entre esses dois campos, né? O Olha, Me espiritismo. parece que o objeto é o mesmo, né? Mas eles abordam por campos diferentes, né? Por vias diferentes, né? O espiritualismo e a ciência, não? eles partem de pontos de vista diferentes sobre os fenômenos similares. Tá? Fenômenos similares. Tanto que a própria palavra psicologia, que vem de psique, É, em grego, é alma, tá? Ou espírito, né? Então, a psicologia, psiquiatria, psicanálise, certo? Parapsicologia, tá? Tudo tem a mesma raiz. O que vai mudar são a forma de encarar os fenômenos, certo? Mas todos acabam focalizando na alma humana, né? No ser humano, nesse ser complexo que tem ainda toda uma profundidade a ser descoberta, a ser melhor entendida. Eu queria ver uma abordagem sua no sentido de que o psiquiatra, né, psicanalista Sigmund Freud e o seu discípulo Carl Gustav Jung, eles trabalharam no mesmo pensamento, na mesma linha de ação sobre a psique em relação às patologias, às lesões que poderiam acontecer no próprio cérebro e que poderiam levar a fenômenos e coisas parecidas, né? Mas assim, pelo conhecimento que eu sei que você tem dos dois,
qual dos dois a gente sabe que o Freud foi mais um psiquiatra ligado mais à parte do corpo, né? Os reflexos, todas vamos dizer assim, as exterioridades do corpo, enquanto que Jung foi mais na linha espiritualista. Então, em cima disso, eu queria que você pudesse definir o seu pensamento. Qual dos dois seria aquele que mais trabalhou a visão espiritualista? Não digo nem espírita, não é? Mas espiritualista para analisar esses fenômenos com relação a Deus, ao próprio Jesus, os seus ensinamentos, tudo aquilo que a gente conhece da doutrina trazida por Kardec, né? Os dois deram contribuições fundamentais ao conhecimento humano. Agora, os dois partiam de pontos de vista completamente diferentes. E se você pegar dois pintores e pedirem para ele fazer o retrato de uma mesma pessoa, você vai ver que vai sair a mesma pessoa, mas com dois retratos completamente diferentes. Tá? Você tem foi o mesmo fenômeno, a mesma visão, você está vendo, você está interpretando, você está pintando, você está produzindo um conhecimento, mas com as características próprias de cada um dos pintores. A mesma coisa acontece com os teóricos, certo? A mesma coisa com qualquer coisa, qualquer fenômeno que é estudado. Então a gente tem que partir de que o histórico de um é completamente diferente do histórico do outro. Freud, ele era judeu, certo? De uma sociedade em Viena, ele era austríaco. Uma sociedade patriarcal, preconceituosa, certo? Que via os judeus né, não com bons olhos, ok? E Jung, ele era filho de pastores, né? Era, toda a ascendência dele era de pastores luteranos, ok? Freud era neurologista e Jung era psiquiatra, tá? Freud muito atrelado ao paradigma newtoniano, por quê? Porque o paradigma newtoniano desde o século XVIII até o século XVII, até o século XX, era o parâmetro de cientificidade, ele queria dar a contribuição dele na psicologia dentro dos parâmetros newtonianos. O Jung, ele tinha uma base de filosofia, certo? Muito mais forte do que Freud, e já por ser cristão, ele já partiu também de outro pressuposto. Ele nunca desconsiderou a influência eh, do espiritual. Quando a gente fala espiritual, na parte da psicologia, a gente não inclui só o espiritual no sentido espírita, a gente inclui também Sim, tudo aquilo que não é físico, mas que influencia. extrafísico, né? É, o que inclui também cultura, filosofia, certo? Aspirações e tal. Tudo isso era considerado por Jung. Freud, muito atrelado ao modelo biológico também, tá? Ele achava que podia explicar o comportamento humano por um modelo similar ao modelo newtoniano de conflito de forças, né? O Jung não negava isso, aceitava isso, mas dizia que também, como é que eu vou dizer assim, a visão de mundo, certo? Também tem uma influência muito forte, o que significa que não é só traumas do passado que influenciam o comportamento, mas também as aspirações e o modo de interpretar a realidade presente. Freud era muito ligado às questões dos traumas do passado. Então, o que aconteceu na infância modelava a visão do presente, tá? E tinha também a questão da força libidinal, que para Freud é de natureza essencialmente sexual. O Jung dizia que a libido é a força psíquica genérica da qual a sexualidade é apenas um aspecto. Então, foram essas diferenças que aos poucos foram fazendo com que os dois se separassem, certo? E Jung era muito ligado à questão do psíquico, no sentido quase que espiritual. Inclusive, ele leu muito, né, sobre isso na juventude. Os fenômenos que ele vivenciou, junto com os familiares também, mostravam a importância disso. Que isso não era sinal de doença mental, mas era uma coisa que aconteceu e era muito difícil não ter um caso numa família e não envolvesse fenômenos estranhos. Freud não aceitava isso, mas no final, já depois do envolvimento com Jung, ele tem alguns textos sobre telepatia, certo? E já começou a se abrir um pouco mais para essas outras modalidades explicativas. Tanto Jung quanto Freud eram membros da SPR britânica. Ele foi cirurgião em algum momento? Não, só Freud? sim, como, Não. como clínico em neurologia. Nunca Não, cirurgião não. Ele fez pesquisas pesquisas em com, em anatomia. anatomia, certo? Principalmente com enguias.
certo? Para estudar a estrutura nervosa, mas não chegou a ser cirurgião, não. E o Jung era psiquiatra, tá? Carlos, voltando para a questão humana, especificamente, as pessoas que portam sensibilidades extrafísicas, percepções, percepção de vultos ou de presenças, sonhos, percepções que nós chamamos espirituais aqui, e cuja religião não traz nenhum fundamento a respeito, ou então fundamenta essas percepções para a área demoníaca. Então, o que é que você teria a dizer como estudioso dessa área para essas pessoas? Onde elas procurar socorro? Porque muitas vezes tais fenômenos podem levar até a uma depressão ou uma loucura. O que é que você tem para considerar a respeito? Grande questão é que falta conhecimento, né, e maior estudo em termos gerais. É, você vê algo que ninguém vê, isso pode ser algo espiritual, mas também pode ser algo não, né, algum distúrbio emocional e psíquico. Então, num primeiro momento, é normal que as pessoas achem que você está um pouco fora dos parâmetros ditos normais. Só que acontece que muita gente tem isso e não é uma pessoa perturbada. Tá? Ela só não tem como, ela não tem como explicar. E quando você não tem como explicar algo que para você é novidade, aquilo lhe causa um desconforto imenso. Principalmente se você está numa comunidade que vê aquilo com desconfiança. Só que hoje em dia, é porque hoje em dia a gente tem vários meios de tentar se instruir sobre isso, né? Infelizmente a internet tem um campo muito rico e também muito pobre nesse sentido, porque você tem de tudo ali dentro, tá? Mas se houver um certo a pessoa vai ter que querer se ajudar também. Porque do meio, se o meio acha que ela está perturbada, esse meio não vai ajudar. Entendeu? Vai ter que partir dela buscar ajuda, tentar ver meios alternativos de tentar explicar o que está acontecendo. Se ela procurar alguém e der sorte de encontrar alguém que tem um certo conhecimento, ela pode ter uma orientação e assimilar isso, certo? E tem vários casos nisso que a gente encontra na literatura e até hoje em dia é lugar comum. Certo? Mas quando não tem conhecimento, a pessoa pode se tornar, né, você pode se tornar um célebre obsidiado ao ponto de ficar completamente perturbado emocionalmente. Mas aí falta esclarecimento, que infelizmente falta até mesmo em alguns casos espíritas, que não sabem lidar com o fenômeno. Né, pegando o gancho dessa pergunta de Ronald, na sua prática diária, você leva essa abordagem, tem a oportunidade de levar essa abordagem na terapia psicológica, incluindo a condição espiritual, explicando, orientando, procurando encaminhar o paciente, procurando trazer a luz a esse paciente com relação a essas causas que podem trazer, você sabe, danos mentais e danos físicos corporais, né? Na psicoterapia das linhas mais atuais, tipo linha humanista, linha junguiana, certo? Linha transpessoal, certo? Ou logoterapia e tal, você sempre vai trabalhar com material que a pessoa traz para você. Se ela traz nesse caminho, você tem um conhecimento nesse caminho, você vai explorar com ela isso, tá? Mas nada de forçar, né? De jeito nenhum. A pessoa, o A paciente é quem pessoa já traz está a assustada, sua a necessidade, né? pessoa já está assustada e você vai querer impor o seu ideal em cima dela, não funciona. Você vai trabalhar com o material que ela está trazendo para você. Muito A bom, partir do que ela traz para você, você interessante. discute com ela, certo? E como é que aquilo está impactando nela. Aí ela vai buscar por ela mesma, certo? Tentar compreender, com a sua ajuda, compreender o que está acontecendo. Mas não é você que vai dizer para ela o que é que está acontecendo, mesmo porque não é você que está vivenciando o que ela está vivenciando. Ô, Carlos, eu sei que você tem conhecimento nessa área. O espírito de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, ela trouxe uma série de livros da área da psicologia. Existe, assim, um campo dentro da psicologia em si, em que eles procuram estudar, como a gente vê através da internet mesmo, como você disse,
pessoas dando informação pelo conhecimento do que já leu de Joana de Ângeles. Dentro da psicologia, existe uma forma como poder colocar isso em prática? Você tem, assim, É o que eu vejo nos livros de Joana de Ângeles, uma tentativa de certa atualização do movimento espírita, certo? Com as contribuições mais recentes da ciência, no caso da psicologia, tá? Mas, se você me pergunta se na academia existe uma abertura para os trabalhos de Joana de Ângeles, eu diria que não, não existe não, né? não. Mas não é a psicologia, tá? São os acadêmicos, são. Agora, dentro da psicologia, desde o início, como eu falei, existiam os teóricos que levavam em consideração a realidade espiritual, tá? Então você tem o William E James. esse tipo de teóricos nunca deixaram de existir. Não. Tá? E hoje em dia que está tendo muitos mesmo, certo? Inclusive o próprio Carl Rogers, que é um dos pais da psicologia humanista, tá? A última fase dele foi totalmente voltada para o lado espiritual. Tá? Tem um livro muito fininho dele chamado Um Jeito de Ser, que ele fala do quando ele perdeu a esposa e como ele começou a conversar com a esposa depois de morta através de um médium. Poxa, bom. Mas não é só ele não, tem vários aí. Né? E na abordagem dos psicólogos do dia a dia, porque eu sou médico, meu pai queria muito que eu fizesse psiquiatria. E aí a minha visão na época era de que a psiquiatria, uma, 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 uma área da medicina muito complicada, há 30, 40 anos atrás, já era difícil, né? E eu, como espírita, abordar pacientes nessa condição de preconceito, de dificuldade, de falta de conhecimento, de não ter uma internet com podcast como esse e tantas outras informações que a gente vê no dia a dia, eu fiquei com medo. Confesso realmente que eu não entrei nessa abordagem. Mas e aí eu vejo muito, tenho muito contato com psicólogo, eu converso bastante, porque na área multidisciplinar a gente tem que estar relacionado para ver casos de pacientes, apesar da minha área ser uma área muito física, eu sou ortopedista, traumatologista, mas assim, como os psicólogos hoje, tipo aquele menino de Campina Grande, é o Roçando. Rossandro Klinger, que deu, para mim, deu uma abertura muito grande na área da psicologia espírita em termos de informações. Como você vê essa abordagem dos seus colegas hoje, nessa abertura dessa linha tão grande que é essa linha espiritual, que a gente sabe que grande parte das pessoas são submetidas a sofrimentos terríveis e poderiam se libertar, né? Então, você vai. É a mesma coisa do Freud e do Jung, né? Você vai sempre interpretar a situação de acordo com o seu própria visão de mundo. Então, se você é um psicólogo que tem uma bagagem boa, certo? Realmente um conhecimento está sempre se atualizando e tem uma bagagem espiritualista realmente boa, você vai ter uma abertura muito maior do que uma pessoa que está preocupada em manter a sua estrutura dentro dos critérios clássicos, tradicionais de ciência. Lembrando que tanto a ciência quanto a psicologia, quanto qualquer tipo de conhecimento, tá? Ele contribui, mas não fala sobre tudo e é um conhecimento que em si é neutro. O jeito que você vai atualizar é que vai mostrar que você é uma pessoa mais competente ou menos competente, ou mais espiritualista ou menos espiritualista que outro. Então vai depender muito de quem é o terapeuta que tem, o psicólogo ou o psiquiatra, certo? Ou o cientista que vai encarar os fenômenos. Você vai ter na física cientistas que são espiritualistas, cientistas que são materialistas. Por exemplo, Wolfgang Pauli, que é um dos pais da teoria quântica, da mecânica quântica, tinha um trabalho. Pronto. O que acontecia com ele? Toda vez que ele entrava no laboratório de física, e se ele tivesse alguma discussão com o colega, o laboratório explodia. Puf, Muita energia, né? certo? E ele passou um bom tempo trabalhando com Jung sobre a questão da sincronicidade. Sincronicidade é o quê? São aqueles eventos que parecem ser coincidências, mas que para a pessoa impactam demais, são significativos. E eles trocaram cartas para tentar dar um contorno mais científico à sincronicidade. O que é a sincronicidade? É um evento que você não tem uma causalidade física específica, mas que acontece. Está no outro nível de realidade. E tem provas disso, né? Tem. Então, o Jung dizia. Que tipos de acontecimentos?
Isso é do cara, o poltergeist da explosão dos Sim, laboratórios é um que é deles. um deles. sim. Ele tinha tanta energia que toda vez que ia trabalhar, pesquisar, fazer alguma coisa, entrava em contato com a psicosfera do ambiente, eu imagino isso, né? E aí vinha esse Hum. choque energético e Mas todo se mundo já transformava em passou, eu acho explosão. que todo mundo já passou por isso. Você está numa época aí que de repente você se encanta com certo tema, e de repente todo tipo de programa de televisão, de rádio, de livro, de revista, fala exatamente naquele assunto que você está interessado. Isso é uma sincronicidade, tá Entendi. entendendo? Você Isso é tá, uma lei hoje, foi caracterizado como uma lei, como isso é o que uma acontece. Não é determinação. uma lei no sentido que a gente não consegue explicar direito como é que funciona. Mas é um acontecimento É que observável, né? Ele é antigo, é esse o conhecimento, Jung foi quem é o pai dessa que criou, isso sincronicidade, foi. o termo e É, o fenômeno em si, né? isso. É, quando a pessoa se apaixona por outra pessoa, de repente você encontra aquela pessoa acidentalmente em vários cantos, assim, ou conhece uma pessoa que já conhece ela, que você nunca ouviu falar. Tudo isso é sincronicidade, tá? Ou seja, existe alguma repercussão interna, existe alguma coisa interna que repercute externamente e que volta para você. Deixa eu lhe dizer, por tudo isso, no meu conhecimento, né, pequeno que eu tenho da doutrina acerca do que eu vejo, do que eu leio, do que eu escuto, eu acho que isso nada mais é do que afinidade espiritual. É, Vocês podem Tá concordar no ou meio não, mas também. eu vejo como essa questão de energias que se cruzam, que, não é? Que se juntam, que A por vontade, afinidade do presente e de vidas é, passadas, a né? vontade expressa na mente, ela causa, vamos dizer, ela tem influência na formação das circunstâncias, né? E Então, cria aquele fenômeno das ondas pensamento, né? Que isso, o próprio André Luiz fala que dos relatos provoca dele. aquilo. Jesus disse: batei e abri-se-vos-á, né? Busca e achareis. Quem sabe se não é tudo na mesma linha aí. O que é que você diz disso? então, olha, na fenomenologia, o que é que acontece? Se eu tá aqui, tem esse copo aqui, certo? E tem alguma coisa dentro desse copo aí. Se eu olhar aqui para dentro, isso aqui pode ser água, isso aqui pode ser uma limonada, isso aqui pode ser algum refrigerante e tal. Eu não sei o que é, eu interpreto o fenômeno, certo? É o mesmo. É, você entra em contato com algo, mas aquele algo não fala diretamente a você o que é que ele é. Você interpreta. Você pode chamar de sincronicidade, afinidade espiritual. O fenômeno é o mesmo. Vai mudar um pouco a interpretação, certo? Até que um dia uma certa interpretação ela é mais aceita, certo? Aí fica sendo a teoria aceita, certo? E quando você tem uma estrutura mais explicativa, aquela teoria aceita, você não é uma lei. Mas você nunca consegue dizer que a sua explicação é a melhor e a mais perfeita. Você pode dizer que até agora ela funciona, até o dia que tem algum experimento, alguma outra teoria que seja melhor do que a minha e que prove que a minha explicação é limitada e falha. E a outra experiência, outra explicação vai ficar no lugar. Criações humanas, criações mentais, mas o fenômeno em si existe. Existe algum outro caminho fora o interpretativo que é seu, que é individual? Outras linhas de pensamento, de visão, ou só o que a gente interpreta Porque como a criatura gente humana? usa a linguagem para um entendimento em comum, para se comunicar, certo? Então, sempre vai ter um grau de interpretação. E você veja que na própria forma de você se comunicar, nem sempre você é entendido do jeito que naquilo que você queria expressar, Verdade. tá certo? Então, assim, por exemplo, Allan Kardec ele tem a teoria espírita, que no caso de Kardec é muito, ele não nega por exemplo, ele explica boa parte dos fenômenos como sendo mediúnicos no sentido de que existe uma inteligência externa que influencia algo, né? Mas ele também não nega as capacidades anímicas do sujeito, não. Que são a própria, por exemplo, toda a alma, né, o espírito encarnado, e o espírito é o espírito desencarnado. Se a gente acha que o espírito desencarnado consegue atuar sobre o mundo e sobre nós, por que é que nós encarnados também somos espíritos e não conseguimos fazer a mesma coisa?
certo? E isso levou a uma ramificação dos estudos, né? Uma área foi para a área mais espiritualista e uma outra área foi para a área da parapsicologia, por exemplo. Uma estuda mais os chamados fenômenos psi-teta, teta de Thanatos, teta que significa o desencarnado, o morto, tá? E o outro lado você tem o psigama, que seria as capacidades internas ou anímicas do sujeito. Muito bem. Eu queria levar para puxar novamente para as questões pessoais, as influências espirituais negativas, que chama-se obsessão na doutrina espírita, Carlos, elas são acolhidas na casa espírita, na terapia espírita, de uma forma, podemos dizer, bem sucedida. Nós estamos ligados a uma casa, a uma instituição espírita chamada União Espírita Deus, Amor e Caridade, que há décadas oferece esse serviço gratuito de assistência espiritual. Essa assistência, ela visa socorrer aquilo que nós dissemos, o obsessor, a influência inteligente e externa sobre o indivíduo que vai prejudicá-lo. Então, queria que você comentasse essa vertente dessa terapia oferecida na casa espírita com se esse sujeito resolvesse ir para o consultório do psiquiatra ou do psicólogo. Se eu fizesse uma comparação aí. Olha, são duas modalidades de tratamento, né? Agora, sim, eu considero como complementares e até mesmo indispensáveis em alguns pontos, tá? Mas, o que é que acontece? Às vezes, até na casa espírita, o coitado do obsessor é considerado um marginal que tem que ser quase que expulso a pontapé né? Esquece que é um ser humano também, e às vezes o obsessor é tão obsidiado pelo encarnado quanto o encarnado pelo obsessor. Isso já aconteceu em muitas casas espíritas, eu presenciei isso aí que você está dizendo. É uma questão séria que deve ser trabalhada. Aí que tá. Para ser trabalhado precisa ter conhecimento, né? O pessoal não está acostumado. Olha, eu não quero criticar a maior parte dos livros espíritas, não, porque são muito bons. Pelo menos uma boa parte deles, certo? Mas o pessoal entra em Kardec e um romancezinho mais água com açúcar, vai preferir mais um romancezinho água com açúcar do que o estudo mais sério. É a própria condição humana ainda inferiorizada que não quer conhecer, não quer, né, se aprofundar É para. porque é o mais fácil, né? É Ele o vai mais para fácil. o que é mais Isso. palatável, o É que é o mais água com açúcar, acessível. mamão com açúcar. Exato. E que a ciência É, requer cerebração, requer queimar neurônio e esforço para a gente entender, mas só que a gente vai entender aí são os fundamentos. É a coisa de uma forma completa que vai lhe proporcionar bases para você ter compreensão de outros eventos que vão surgir. Então, quando a gente tem um conhecimento de uma base da coisa, da plataforma, vamos dizer, você consegue interpretar diversos fenômenos. Quando você vê a coisa só pelo detalhamento, você não consegue ter a ideia geral. A ideia geral fica prejudicada. Carlos, nós temos aqui uma pergunta que nos foi enviada. Eu gostaria também de entender isso aqui. Uma das ideias mais importantes da psicologia analítica por Carl Jung é o processo da individuação, não é isso? Que é o processo do encontro do eu, segundo a pergunta. O que Carl Jung definiu como encontro desse eu? O que é que ele define aí? Individuação é o processo de atualização dos potenciais que você já traz em você. Seria, segundo ele, você tornar-se aquilo que você já é e não tem consciência. Como assim? Como assim? Todos os potenciais que você tem para música, para literatura, para matemática, para criatividade, certo? O desenvolvimento moral, tudo está dentro de você. E está de forma de forma latente. O que é isso aí? Jung se aproxima muito de Heidegger, né, que é um filósofo existencialista. O existir é você se desvelar, se desenvolver no tempo, os potenciais que você possui. Então, o que é a individuação? É você Mas tornar aquilo que está latente e inconsciente em consciência. isso tem alguma coisa a ver com a reencarnação, que é a doutrina. Se você levar em consideração o inconsciente mais profundo, tá? Que tem suas raízes multidimensionais, tanto no físico quanto no espiritual, envolve também a evolução
E Jung não fala isso diretamente, não. Deixa entre linhas, tá? De que você hoje você não é uma tábula rasa, não. Você já é um manancial de experiências, da qual você não tem consciência. Claro que olha como tudo, como a energia, né? Como no Guerra nas Estrelas, tá? Onde você tem o lado da luz e o lado das trevas, né? O lado negro da força, tá? Nesse seu desenvolvimento, você está trabalhando com esses dois lados em você. Quer dizer, o mal não é algo que está fora, tá dentro de O mal, né? O negativo não é algo que está fora, está dentro de você. É o modo como você desenvolve, ou você não desenvolve, ou você distorce potenciais que você já tem dentro de você. Então, por exemplo, você não é a mesma pessoa que era 20 anos atrás. Muita coisa já mudou, Já. certo? Mas é a mesma pessoa. Quantas coisas não foram acrescidas e algumas coisas não foram retiradas nesse desenvolvimento para você ser o que você é hoje. Então, individuação é isso. Individuação é o existir. Agora, como tudo na vida, você tem suas escolhas. Ou você assume o papel de protagonista ou de plateia dentro da sua própria vida, entendeu? Agora que você vai ter um commission por dentro dizendo que você está perdendo tempo, certo? Tem todo o potencial que está sendo mal subutilizado e você podia estar utilizando, você vai sentir isso na pele, por dentro, uma coisa que você não sabe definir bem o que é. Ele mostra, assim, ou ele nos traz algum caminho que a gente podia desenvolver isso aí. Nada disso é novo. Se você pegar o lema de Sócrates, Conhecer. A ti mesmo. mesmo, e conhecereis o universo. O universo, exatamente, a complementação. Agora, esse conhece a ti mesmo não é você ficar fechado na montanha, sabe? Fazendo não. Eremitando, né? Não. É você interagir com o mundo e com as pessoas, tá? Quanto mais eu interajo, mais eu me diferencio. Eu vou pegar daquilo que é minha experiência, aquilo que vai se tornar meu e característica minha. Eu preciso estar em interação. O Heidegger fala, nós somos seres no mundo e seres com os outros. E o ser é aquilo que se desvela com o tempo, tá? Isso pode ser o coletivo como, ou Quanto não? mais, olha só, quanto mais. Vocês já leram um livro chamado Fernão Capelo Gaivota? Como? Fernão Capelo Gaivota, de Richard Não, Bach. nunca li, Não, não. Richard Bach. Santa-Exupéry, O Ah, Pequeno Príncipe. tem razão, desculpa. Que tem suas similaridades. É uma gaivota que se cansou de ser como todas as demais gaivotas, ou seja, todo dia fazer a mesma coisa, voar até o mar, esperar um navio pesqueiro, pegar, jogar os peixes inúteis fora para eles pegarem. Ele queria voar mais alto para ver mais o mundo. E por ser diferente, ele foi expulso. Ele foi expulso do bando, ele se tornou uma pessoa sozinha e acaba morrendo indo para outra dimensão, onde encontra outras gaivotas que, como eles, queriam conhecer, se aprofundar mais sobre o mundo, sobre o conhecimento. E chega um dia que ele quer voltar ao mundo físico para ensinar ao bando o que ele aprendeu do outro lado. Certo? Lembra alguma coisa? Esse tipo de. Pronto. Tem certeza. Certo? Aí ele volta, e à medida que ele volta, que ele vai tentando ensinar, ele vai ser rechaçado novamente, mas vai ter um ou outro que vai se afinar, e esse um ou outro vai juntando com outras pessoas, e essa minoria, com o tempo, vai modificando a percepção da maioria. Certo? A evolução sempre é carreada por uma minoria. E vai apontar, porque teve a coragem de apontar caminho, sentar, subir em cima de ombros gigantes, como dizia Newton, né, para ver um pouco mais além. E isso vai chamando a atenção de um ou outro e com o tempo vai modificando a percepção da maioria. Leva um bom tempo, mas acontece. Então, na realidade, são as mudanças, né? As transformações que a grande maioria das criaturas não aceitam. Tudo que é novo, tudo que vem para modificar o seu modo de estar, o seu modo de ver, lhe tirar da zona famosa hoje, zona de conforto, né? Então, isso choca, isso agride. E em cima dessa questão, na sua atuação diária como profissional da ciência psicológica, qual a sua visão assim desse mundo que a gente, dessas transformações que a gente passa? O que é que você vê das pessoas se há um encontro com o divino, com a espiritualidade de um modo geral, as pessoas tendem, porque a gente sabe que desse planeta
de transformações que está acontecendo nesse planeta Terra, né? A transição vai chegar, vai haver muito sofrimento e muita limpeza. Então, na sua visão, a aceitação das pessoas vai depender muito do sofrimento delas, desse protagonismo, como você fala. Olha, e toda crise é sinal de transformação, certo? Se essa transformação E vai o ser. país está numa crise, O mundo está numa o crise, mundo certo? falando. Mas é aquela coisa, é porque o velho já não funciona mais e o novo ainda não tomou as rédeas, não, certo? E quem está na estrutura antiga e se beneficia da estrutura, não vai deixar que ideias alternativas assumam o controle, não, sem luta, não. Então, muitas vezes, até na ciência, uma ideia nova, ela acaba tomando a primazia, não é porque a velha guarda aceitou, não, a nova ideia, não, é porque a velha guarda começa a morrer e vai sendo substituída pelas pessoas que agora estão mais familiarizadas com novas ideias. Tem sentido. Tá? Então, tem até disso, né? Só existe um jeito de acabar com os problemas do mundo, né? É acabar com a humanidade, porque não tendo humanidade não tem mais problema. Uhum. Mas o que acontece é uma questão de percepção, de paradigmas. Uhum. Né? Vamos, Orlando. Orlando vai fazer uma pergunta? Ou vai, Certo. vamos aqui. Aqui já, Aqui, Isso aí tá já mais desenrolou. Bem, eu não sei se tem algo com sincronismo, mas desta semana aconteceu algo muito interessante. Eu estava meio atordido com os pensamentos, né? Eu digo, eu vou, janto no shopping, né? Depois assisto um filminho. Vou assistir um filme. Aí eu olhei e tal, tudo direitinho, e não tinha nenhum filme que valesse a pena. Aí quando eu saio do shopping, vou para casa já, né? Aí um telefonema me diz: olha, hoje é o último dia para você fazer a prova de vida no INSS. Então, se eu tivesse entrado para assistir o filme, esse telefonema eu não iria ver, porque eu desligo, né? Aí eu corri lá e fiz a prova de vida. Então, isso aí tem alguma coisa a ver com sincronismo? Pode Não ser. é. Eu achei muito interessante, porque se eu tivesse entrado para assistir o filme, eu não tinha atendido esse telefone no INSS. Achei muito Pode interessante. ser. Você já tem. Esse corriqueiro, né? Esse É muito tipo de situação é muito corriqueiro nas pessoas, né? Principalmente quando você está naquela fase que a situação, o foco da sincronicidade é como se fosse um símbolo de transformação. Você não é mais a mesma pessoa. Entendeu? Essa distância. Eu vou contar o caso de uma amiga minha, uma colega do ministério, que ela é psicóloga também, e ela nunca se interessou sobre espiritualidade, hoje ela é espírita. Mas ela fumava muito, né? E uma vez ela estava discutindo comigo sobre deixar de fumar, né? Eu dando, incentivando ela a deixar de fumar. Quando ela saiu da sala, saiu do prédio lá, ela puxou o cigarro e encontrou uma colega em comum e disse: "Ei, então, um dia a gente acaba morrendo disso, viu?" Isso aí. Aí, é, isso no mesmo dia. Aí ela foi pro centro da cidade e, enquanto esperava ser atendida lá para consertar alguma coisa numa roupa dela lá, ela ouviu uma conversa lá. Mas rapaz, meu pai passou esse tempo todo fumando, agora tá com essa coisa no peito aí. Ela falou assim: não, ele vai acabar morrendo disso aí. Duas vezes no mesmo dia. Certo? Aí ela voltou no outro dia para falar comigo sobre isso. Olha que interessante, isso é uma sincronicidade. Aí a gente começou a discutir tal, tal, tal. Aí dessa vez, quando ela saiu, que ela pegou o cigarro novamente, ela ouviu aquele barulho. Aí ela olhou pro lado, um cara lá, do lado dela. Vem cá, você não acabou de falar lá dentro, junto com seu colega, que você ia parar de fumar e tá puxando cigarro. Ela olhou assim pra ele, aí ele viu que o cara usava brilhantina, tinha uma gravatinha bem fininha do Espírito. tipo dos anos 60. Ô seu espírito, eu vou parar de fumar. Ela disse: eu disse, pare de fumar. Nossa, Tá, o tempo é agora. Aí ela disse que foi atravessar a faixa de pedestre, né? Quando olhou pro lado, já não tinha mais ninguém. É, já pensou, rapaz.
Pois é. Por sinal, ela começou a ler Jung depois disso também. É espírita hoje, né? É. Carlos, é uma pergunta mais ou menos parecida, uma questão com que Everton tocou há pouco aí. Então, o mundo atual, o nosso planeta, ele está com a sociedade muito conturbada, psiquismo, doenças, depressão, suicídio e etc, etc, né? Como é que é tudo mais, Lesão. como é que você viria, você como estando a par do campo científico e do campo do espiritismo? Como é que você vê uma saída para o cidadão que está nos ouvindo, que ele não tem uma, uma visão, não tem uma oportunidade assim de cuidar mais rapidamente dessa emergência íntima e psíquica do indivíduo, que é toda essa conturbação que pode levar à depressão e coisas piores. O que é que você poderia dizer para essa pessoa? Tenta entender a sua época, o seu momento, certo? E contribuir para melhorar a situação. Às vezes, seu trabalho é de formiguinha. O que está acontecendo agora nada mais é do que conflito entre classes e interesses, certo? Entre uma minoria que quer tudo e uma maioria que está desesperada e precisa do que essa minoria pode dar para elas para a sobrevivência delas. Enquanto a gente se conformar, baixar a cabeça e não questionar a realidade, isso vai continuar. Só que todo mundo está sentindo na pele que a coisa não está funcionando. Não só na pele, como no ambiente, né? Certo? Tanto o ambiente natural quanto o ambiente emocional, psíquico interno. Porque a gente chegar num ponto em que todo mundo está tão atomizado, a ponto da mesma família, na mesma mesa, cada um com seu celular e sem se comunicar, isso é um sintoma muito sério de alienação. Agora, sim, não é só conhecimento, não. Tem que ter vontade de tentar mudar as coisas, né? Contribuir para mudar as coisas. E quais as saídas que teriam para a pessoa comum? Porque tem clamores de todos os lados, da internet, venha para cá, venha para essa religião, vá para aquela, faça uma terapia, Eu uma vou falar psicoterapia, etc. aquilo que Buda falou. Você não deve aceitar algo só porque uma pretensa autoridade disse que tem que ser desse jeito. Você tem que ver os pontos de vista e nesses pontos de vista você vê aquilo que se coaduna com o seu modo de ver o mundo. E a partir daí se posicionar. Só que a gente tá muito naquela questão de ser uma Carolina, de segunda música do Chico Buarque, sabe? De ficar debruçado na janela vendo a vida passar sem fazer nada. Ah, bom. Mesmo porque, olha, quando a sincronicidade ou a individuação não é olha, processo, não é algo passivo. Não, é um processo. Você tem que. O instantâneo. Não, não é não. Você tem que se comprometer consigo mesmo, certo? E com os É uma seus. mudança, está nesse meio. É. Muito bem. O Carlos, Jung, ele via o silêncio como uma ferramenta para o autoconhecimento, né? E o perdão também. Dentro desses dois conceitos, do autoconhecimento e do perdão, você, você ainda faz o seu trabalho em consultório com paciente, e se você faz, você em algum momento procura fazer com que eles absorvam essa informação do silêncio e do perdão, porque o que mais tem hoje em dia é gente revoltada consigo mesmo, com o mundo, com a atmosfera como está aí. Você tem dentro do seu trabalho? Olha, atualmente eu sou professor e trabalho do Ministério Público fazendo apoio às promotorias sobre questões de psicologia. Então não faço tratamento de terapia, mas já fiz. O que eu vejo é o seguinte, são egos adoentados. São egos atacados, egos desconsiderados, pessoas, né? E que descontam em outras pessoas o que elas sentem. Então a gente não, as pessoas simplesmente estão alienadas. Nós somos ditos seres do conhecimento que nos desconhecemos. As pessoas não percebem como é que funciona essa samsara, essa roda das ilusões, tá? Roda descansar, Ok? O que é que o Jung fala? Quem olha só para fora
sonha, mas quem olha para dentro desperta. Ele dizia isso, Jung, né? É. E quando você olha para dentro, você vê que às vezes você é uma criança, apenas uma criança assustada por um mundo que lhe ameaça. Então você precisa compreender porque às vezes você toma certas atitudes que para você são estranhas a você mesmo. Daí que vem o perdão, certo? E você saber também que você não é vítima das circunstâncias, não. Você, por mais, como dizia Chico Xavier, né? Por mais que tenha você não possa voltar atrás e fazer um novo começo, pois é, Você pode começar. E fazer um um novo novo fim, final. né? Que o Sartre também fala isso, né? Não importa o que foi que fizeram com você até o dia de hoje, mas o que você faz por você a partir de hoje. Tá bom? Mas aí é novamente a questão, né? Não é só o conhecimento, não tem que ter a vontade. E a gente tem isso, né? Enquanto o Jung fala sobre individuação, os humanistas falam sobre tendência à autoatualização. É uma tendência, não significa que você vai conseguir se atualizar, não. Mas se você pegar uma batata e tirar um pedacinho da batata e jogar no canto, vai sair uma raiz daquela batata, porque a tendência da atualização da batata é se tornar a planta. Se ela vai conseguir se desenvolver ao ponto de ser uma planta real, a gente não sabe, mas está lá a tendência. Só que essa tendência é muito fácil de ser abafada por um sistema que é anti-humano, né? Desumanizador. E o perdão, ele restaura, ele renova esse auto-perdão que, no caso, ele coloca aí, o do silêncio, ao conhecimento interno, né? Provoca essa mudança. Perdão tem duas vertentes, né? Ele tem uma vertente para fora e uma vertente para dentro. Para fora, você começa a ver que as pessoas não são diferentes de você, são iguais a você em vários sentidos, tá? E que do mesmo jeito que você erra, elas também erram e a gente não, como ninguém é perfeito, todo mundo tem o direito de errar, até para aprender, certo? E a segunda vertente está ligada a essa. Eu não sou perfeito, mas eu posso me melhorar. Então eu só preciso ter paciência, assim. Eu não sou intrinsecamente mal, não. Eu posso até me tornar mal e me identificar com isso, mas eu não sou intrinsecamente mal, não. Eu só posso estar mal orientado, certo? E por conta disso, eu preciso me dar uma chance. Como eu tenho que dar chance a todo mundo, se eu dou uma chance, eu posso me perdoar. Porque eu sempre posso recomeçar agora e fazer um novo final. Bom, nós já estamos nos aproximando do final do nosso programa. Eu gostaria de saber dos nossos irmãos se existe mais alguma pergunta, Ronald, Orlando, Everton, para que a gente tivesse um fecho aqui. Nós ainda vamos apresentar os dois livros que já foram escritos por Carlos e fazer a divulgação. Ele vai fazer a apresentação. Então, gostaria de saber se vocês, alguém ainda vai ter alguma pergunta. Não, por hoje não. Tem muito assunto, mas por hoje está bom Eu da queria minha que parte. você pudesse resumir na sua visão de mundo, a sua, em relação ao que você vê na perspectiva geral desse. Vamos chegar ao nosso país, não vamos pensar no mundo, não, vamos pensar aqui no nosso Brasil. É essa perspectiva de desespero, de desengano, de tudo que acontece hoje com o nosso povo. Qual seria a sua visão para uma mudança, uma Olha, diferenciação de tudo isso que o que acontece? acontece hoje no Brasil não é nenhuma novidade, não. Desde que o Brasil é Brasil, que as mesmas forças estão atuando. Uma minoria para se garantir e sugar uma maioria. Tá entendendo? O que vai mudar são os meios que se Os utilizam, atores, né? né? Os atores e E os você meios. acha que o povo, as pessoas, Eu acho que hoje em dia tem mais gente consciente do que há 40 anos atrás. Certo? Tanto é que o conflito é exatamente por isso, porque tem forças que querem a mudança e forças que querem conservar o que existe. Interessante. Entendeu? Então, assim, assim, como dizia o nosso bom e velho barbudo Karl Marx, você tem a tese, a antítese, e do conflito é que vai surgir uma síntese. Tá? Ou seja, não dá para. Infelizmente, aliás, a própria vida, já dizia Buda, né, já implica em si o sofrimento. Por quê? Porque você só cresce nos Atores. desafios. nos desafios, exatamente. Tá? Agora,
o karma coletivo é pesado, porque a gente é responsável pelo que faz e deixa de fazer hoje. Por isso, cada um fazendo a sua parte da melhor forma possível pode contribuir para que a crise seja superada de forma mais rápida. Muito bem. As personalidades são justamente os atores do processo. Somos nós, os brasileiros, 220 milhões, 220 É o que ele milhões de diz. pessoas. Depende de Então, cada um de nós. como o Carlos está dizendo, a melhoria de toda essa população enorme desse Brasil não virá de fatores externos, de tipo de governo, de Isso. presidente tal, A ou B, C, mas é um processo onde tem que jogar no caldeirão todas as personalidades humanas do Brasil. Então, isso é um processo que vai, à medida em que nós vamos nos educando, nos melhorando com a dor e o sofrimento, colhendo, nós vamos melhorando a índole do brasileiro, que nós conhecemos bem os traços dessa índole, o que é que são, né? É diferente do japonês, por exemplo. Então é um processo, o Brasil está numa caminhada normal das leis É divinas. questão de tempo. Porque a expurgação vem à medida que o conhecimento vem, né? Então você vai sabendo colocar, diferenciar o joio do trigo. Só uma pergunta, me permita, eu não ia Pode, encerrar. Carlos, se você, como é que você vê fatores espirituais superiores que estariam gerindo ou comandando? Ou há, assim, uma entrega aos processos naturais mesmo desse psiquismo brasileiro? Ou há uma força espiritual governante? Eu acho que, como nós somos seres multidimensionais, certamente existem fatores que a gente nem faz ideia que estão atuando. Mas exatamente por a gente não fazer ideia, fica muito difícil entender como é a perspectiva deles por cima da nossa. Porque até nós somos muito influenciados pela cronologia, pelo tempo, pelo que está mais próximo da gente. Eles estão num outro nível de realidade completamente diferente. Mas está tendo alguma coisa, certo? Existe, não deixou de ter uma certa orientação, não. Ok? Mas veja só, a chuva cai para todo mundo, entendeu? Mas vai ter campo que não vai ser fértil. se molhar. Existem rédeas e existem mãos também, Existe segurando a dos rédea. dois lados. Carlos, então eu gostaria de pedir a você que você fizesse uma apresentação dos dois livros que você já escreveu, para a gente colocar aqui no Pauta Espírita, para os nossos ouvintes saber do trabalho que você já tem construído. Esse daí é o primeiro, esse é o segundo, e você já está com um terceiro para Na ser, verdade, eu já tenho 6, né? já são 6, né? Mas nem todo, assim, esses aqui tem mais a ver com o que a gente está O discutindo assunto, o hoje. tema de hoje, né? Então, esse aqui é sobre o Jung, certo? Mas é uma biografia dele destacando os fenômenos psíquicos, espirituais e a contribuição que ele pode dar para essa ampliação de consciência, né, de conhecimento nessa área. Então, ele integra a espiritualidade dentro da psicologia, tá? Espiritualidade, não espiritismo. Tá pegando bem aqui essa imagem? Esse aqui é o segundo volume de 3, né? O primeiro e o segundo já estão prontos, estou escrevendo o terceiro agora, que é sobre as ideias espiritualistas no Ocidente. Isso é Paulo, é? Paulo de Esse Tarso? aqui é um filósofo chamado Jâmblico de Calcis, que no século III ele era um neoplatônico que no século III escreveu sobre mediunidade. Não com esse nome, né? Porque não existe, Interessante. tá? Nunca ouvi falar não desse. Infelizmente, muita gente boa que. É, Mas essa obra aqui é sobre as ideias desde dos gregos, tá? Aí o terceiro volume vai ser até o século XXI. E eu vou falar desse pessoal que já discutia essa questão da espiritualidade, da mediunidade, dos fenômenos psíquicos, né? Em gente como Pitágoras, Platão, Sócrates, Arquimedes e Plotino, Arquimedes, aí passando pelo pessoal da Idade Média, você falando sobre os cátaros, chegando no Renascimento até a Idade Moderna, certo? E a Idade Contemporânea, citando alguns autores, né? Aqui a gente tem, nesse volume 2, eu falo sobre a Escola de Alexandria, o neoplatonismo, o corpus hermético, tá? Jâmblico, que é esse nosso amigo aqui. Tem também sobre, cadê? Hildegard von Bingen, já ouviu falar em Hildegard von Bingen? Foi uma teóloga do medieval que era médium, tá?
Qual a origem dela? Alemã. Alemã? É. Agostinho de Hipona, Santo Sim. Agostinho, Pseudo Dioniso. Aí tem surgimento do cristianismo, né, tal, a Igreja de Roma e as igrejas cristãs não romanas. Aí tem filósofo Boécio, que mais? É, Pedro Abelardo, Hildegar von Bingen, os cátaros, Francisco de Assis, a Cruzada Albigense, é, as Beguinas, já ouviram falar das Beguinas? Não. Era um movimento feminista de Idade Média? Idade Média, mas que até o século XX ainda existia, certo? Que região da Europa? A Bélgica, sul da França, por ali. Tomás de Aquino e termina com Mestre Eckhart e Joana d'Arc. Termina com Joana d'Arc, ok? Aí tem o volume um que é o período clássico, né? Que é greco-romano, período grego, período helenístico e forma Jesus. Você aborda o direito também, assim, de forma O direito quando eu falo da escola helenística, né, direito romano, a gente acaba entrando, porque os grandes filósofos da Roma também eram da área do direito, né? Tipo Cícero, por exemplo. Tá? Carlos, nós estamos já no final agora do horário do nosso programa. Eu queria pedir uma fala sua, uma exposição sua a respeito do final do ano que a gente já está se aproximando, que trouxesse um conforto para as pessoas que vão nos ouvir. E nosso programa ainda está sendo feito gravado, depois é que a gente publica. Para o ano, tenho fé em Deus, nós temos fé nisso, vamos estar fazendo ele ao vivo. E você vai ser já também um dos nossos convidados para esse futuro programa, dentro de outros assuntos. Bom, agradeço já o convite antecipado e é aquela coisa, certo? Todo final é um recomeço. Tá? O que a gente precisa se comprometer com novas perspectivas, isso, né? Perspectivas e novas atitudes. Todos nós temos essa tendência de autoatualização e de individuação, como o Jung fala, certo? E todos nós somos seres sociais, fazemos parte de uma cultura. A cultura não evolui simplesmente por si, ela evolui de acordo com a evolução das pessoas que fazem a cultura. É Então, verdade. todos somos convidados a cada final de ano, né, a rever os passos anteriores e fazer um novo recomeço novamente, né, buscando um final diferente. E fica então no ar esse convite, né, cada um se comprometer a ser agente da transformação pessoal e coletiva dentro dos seus limites. Acho que você fechou com a chave de ouro quando você disse que o final é sempre um começo, é um recomeço. recomeço. E isso aí tem uma profundidade muito grande. Então, nós queremos agradecer ao nosso convidado, Carlos Guimarães, que teve a oportunidade de estar conosco aqui, e pedir para vocês que vão assistir e assistirão o nosso programa, deixar um like e, se for possível, também até dizer alguma opinião, colocar alguma opinião a respeito do que a gente está tratando. Porque o nosso objetivo maior aqui é divulgar a doutrina espírita. Esse é o campo de estudo nosso, como o nome já diz, pauta espírita. Agora eu gostaria de pedir aos irmãos aqui também, pedir a Evelyn, depois a Ronald, como é final de ano que a gente está se aproximando, nós vamos recomeçar no ano que vem. Esse é o último podcast do ano. Você veio fechar aqui, Carlos, com chave de ouro. Uma mensagem rápida para que a gente possa levar para os nossos ouvintes. Então, meus queridos amigos que veem no nosso programa Pauta Espírita esse dimensionamento da multiplicação de ideias, de conhecimento, de conversas sobre essa doutrina tão bela que nos consola, que nos mostra, nos ilumina, traça caminhos. Desejar a vocês um Feliz Natal,
um ambiente de paz individual, paz dos lares, paz com a sociedade, porque precisamos sempre ter em Jesus como esse guia, esse nosso mestre maior, essa conduta de paz, porque ele foi um pacifista por excelência. Então, a paz é tudo que precisamos ter para ter harmonia, saúde e assim por diante, todo o projeto de desenvolvimento e de crescimento de vida. Tá ok? Agradeço a todos. Muito bem. Aos nossos amigos e amigas que nos ouvem, nos escutam, que nos acompanharam durante que nós existimos durante esse ano, os meus votos de saúde, de ânimo, coragem e principalmente a busca, como Carlos falou aqui, a busca do conhecimento, porque o Deus de misericórdia, que tudo rege, ele dá infinitas possibilidades ao ser humano, a fim de que ele possa galgar, vencer todas as dificuldades, porque é uma fatalidade a nossa evolução, o nosso progresso espiritual, é uma fatalidade divina de todo o universo, que todos nós possamos buscar essa melhoria, jamais desanimar, jamais se deixar vencer, porque lembrando finalmente aqui as palavras que Jesus falou, né? Deus não coloca cargas pesadas demais em ombros frágeis, né? Assim seja. Bom, então vamos encerrar o nosso programa. Desejar a todos vocês que nos assistem um Feliz Natal e um próspero Ano Novo de muita paz. Muito bem, para todos nós.